Olá, boa tarde. Ô, Larinha, já chegou? Eu já vou deixar aqui o nosso assunto pronto para no momento em que a gente começar de fato, vão entrando. Galera pontual, hein, hoje? Muito bem. Hoje eu tô no estúdio para garantir que a bagunça de casa não vai acontecer, para se pôr uma casa eu virar a câmera pro outro lado, né, gente? Porque quem tava na última live viu que eu fiz essa gafe. Gente, hoje vai ser um assunto muito bacana e eu quero saber de vocês até que ponto, né, que vocês acham que Pilates pode ser uma ferramenta para o autoconhecimento. Muito bacana esse assunto, né? Até que ponto a gente pode e consegue se elevar praticando Pilates, né? Muito massa. Então, vou deixar aqui, a Larinha já tá aí, que é a minha convidada de hoje, Lara Pacheco, lá do Porto. Do Porto, né? Vocês estão no Porto, né? Então, aqui embaixo, ó, tem uma caixinha com pontinho de interrogação. Conforme a gente for falando e vocês tiverem perguntas, né, ou alguns comentários, vocês podem mandar ali, tá? Então, vamos lá? Lara está pronta? Já passou perfume, já escovou os dentes? Vamos que vamos. Oi, Olá! tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo Ah, bem. que ótimo. Tudo E bom? você? Tudo Tudo bem? ótimo aqui, tudo. Tudo bem. Eu acho que eu vou Olha, botar meu eu não fone sei aqui. se tu viu a camisa que eu tô hoje em tua homenagem. Ai, que linda! Não tinha visto. Na verdade, eu mal tiro. É lavando e colocando de novo. Ah, linda! Que linda. Não. É são sua, né? Afinal, a Sim, frase. sim, mas foi na campanha de vocês, né? Foi Ai, linda essa campanha. Boa tarde, foi. gente. Tá todo mundo escutando bem e vendo bem? Para quem não conhece a Lara, eu quero que você se sinta em casa, por favor. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Oh, claro que eu ia aceitar, né? Para Obrigada a você por ter me convidado. É uma honra estar aqui. Imagina. Para falar sobre esse assunto, não teria outra pessoa para falar, porque eu acredito que a gente se assemelha muito nesse ponto, né? Eu trago o Pilates como um canal de evolução e de autoconhecimento. Sim, Sei que também sente isso, né? E vive isso todos os dias na tua jornada, né? Na tua é, revolução. Então, não haveria outra pessoa melhor para é, falar sobre é verdade. Como a gente já falou, o MET é nossa força, né? Nossa força Exato, diária. É. exato. Então, antes da gente entrar de fato, por favor, a palavra está com você. Se apresente para a Vou me galera. apresentar. Gente, muito prazer. Eu sou Lara Pacheco do Pilates Zone. Eu estou aqui muito feliz de compartilhar um pouquinho da minha jornada de vida, né? Do meu encontro com o método Pilates, no fundo. Eu acredito muito nesse encontro e acredito que é a minha missão, independente do meu trabalho, da minha profissão. Eu acredito que é a minha jornada, assim. E assim, eu tive uma vivência com o corpo na minha infância e tive algumas intercorrências na adolescência com distúrbios alimentares e o Pilates me trouxe uma revolução de um olhar comigo Interessante. mesma. Interessante, nem fazia ideia. Eu hoje pensando assim no quanto, porque a gente já conversou sobre isso, né, Bubi? O quanto o Pilates traz uma força que é muito além do exercício em si. Eu acredito muito na Uhum, transformação corpo, mente e espírito, de fato, né? E eu uhum. ainda introduzo aí o emocional. E nesse último ano que a gente veio para Portugal, eu consigo enxergar isso com mais clareza, porque é um momento de mudança. E quando a gente passa por um momento de mudança, se a gente não tem uma força e algo que lhe impulsione,
né, fica difícil. E o Pilates é isso para mim, é algo que diariamente eu preciso dar força para seguir. É algo que me conecta Uhum. comigo mesma, sabe? Então, contando um pouquinho dessa história, eu fiz balé durante. Eu nem sei se é para eu contar, na verdade, essa história, Claro, mas falando com do. certeza, se tu se sentir à vontade para Sim, falar. sim, com certeza. Hoje sim, né? Eu Uhum. fiz balé durante 14 anos e sempre tinha aquela. Ah, eu quero sair porque eu não me encaixo. Mas eu amava o balé clássico. Aham. Mas eu sentia que o meu corpo era pesado, eu sentia que minhas articulações não eram tão flexíveis, tão soltas, eu sentia dores. E aí eu fui me fechando em relação ao meu corpo, achava que era um problema meu. Então eu tive na adolescência distúrbios alimentares que quase não fiquei mais nessa vida. E hoje eu olho para trás, né, com um crescimento absurdo em relação a este ponto de aceitação do corpo e que eu vejo claramente o que o Pilates fez comigo, né? Que eu entrei no Pilates Zone como aluna, eu na verdade fazia Pilates em outro lugar e me encontrei Uhum. porque foi no momento que eu encontrei o Pilates, eu enxerguei como algo que estava trazendo o benefício que eu sentia no balé, que a minha alma dançava, mas que não trazia o efeito negativo em relação ao meu corpo, emocionalmente falando. E aí eu É, fui acaba buscar, sendo pesado, né? é uma pressão, é uma Uhum. Já, cobrança, né? já ouvi falar. É. Porque eu nunca pratiquei Pilates, olha eu. Nunca pratiquei balé clássico. Porque eu também era gordinha, né? E eu não queria ser a gordinha do Sim, balé, né? Então eu fui para natação, eu fui para o jazz, eu fui para ginástica olímpica, né? Mas essa história de aceitação e corpo é, também é muito presente ainda é, até hoje, né? Claro eu acredito muito que o Pilates vem contra, né? Tudo sim, isso. é. E Pode aconteceu isso continuar. comigo. Eu fui atrás de entender um pouquinho mais sobre aquela filosofia que eu estava conhecendo e tinha me apaixonado. Foi quando eu entrei na Pilates Zone. E aí, desde o Uhum, início, eu fui. Foi uma jornada, mas eu fui me transformando e transformando meus padrões de pensamento em relação à aceitação do meu corpo. Então, hoje eu consigo uhum. ter. É totalmente diferente. Eu não tenho nenhum problema mais em relação à alimentação nenhum, pelo contrário. E eu vejo que Que realmente foi ótimo. uma transformação que o método me trouxe, um retorno à Que vida. massa, que É. massa. Aham. E assim, hoje eu enxergo, tirando a visão do distúrbio alimentar, pensando na vida em si, Vanessa fala muito sobre o quanto o MET é como a vida. Ele tá ali para você deitar no MET, é você encarar a dificuldade. É você lidar Uhum, com o difícil, o uhum, desafiador, né? E você uhum. vai, ele lhe mostra as suas incapacidades, e aí, se você tiver a persistência e a dedicação, ele vai lhe mostrar as suas competências também, mas isso requer uma construção. E assim é a vida. Se você encara uma dificuldade e desiste, você não vai enxergar o seu potencial de superação. Você não vai conseguir superar aquela dificuldade, né? Eu consigo olhar muito assim Exatamente. o MET e o Pilates em si, mas é que o MET, a gente já falou disso, é a minha paixão, sempre foi, desde o início, Uhum, uhum. né? Eu sinto eu entro no MET de uma forma e me sinto transformada quando eu saio. Eu sinto a E, mesma coisa. é, e não é físico, é emocional, Eu mental. sinto como se fosse um impulso, assim, sabe? Porque às Sim, vezes eu deito ali e eu penso, ah, é. não queria. Sem força, sem É, tipo energia. assim, ah, não queria hoje. É. Aí eu termino e eu penso, Que bom que que eu fui bom que capaz. eu venci. Exatamente. É exatamente isso. É, Que ele te traz essa potência, né? E guria é, não sabia nem imaginava essa é, história toda. é, Tu vê, né, que as pessoas têm as suas histórias, né, as suas jornadas e a gente nem imagina. é. E é uma identificação, assim, que eu tenho com o Pilates em relação à visão corporal, porque eu nunca consegui nenhum exercício na minha infância. Eu não gostava de educação física e hoje eu sou Também apaixonada não. pelo movimento. Eu até cheguei a fazer ginástica olímpica uma época, Aham. antes de eu entrar no balé, ou na mesma época que eu entrei, mas assim, não gostava. Então eu era apaixonada pelo balé, mas tinha algo que me frustrava emocionalmente. E aí, quando eu cheguei no Uhum. Pilates, que
apesar de existirem os desafios, ele me gera o oposto, ele não me gera negatividade, ele me gera desafio. E aí Uhum, eu consigo me sentir capaz. Em outras modalidades eu não me sentia assim. ótimo. Até É, porque, né, se ele te desafia, ele te transforma, né? Eu tenho exato. essa visão também, É. né? Não é uma dificuldade, né? Porque a nossa Sim, cabeça sim. também não entende o difícil, É, mas agora o desafio a gente quer é, passar por cima, né? A é. gente quer, E quer buscar mais. se sentir parte disso, de eu conseguir realizar, né? Exato. E eu queria te perguntar, Lara, até que ponto tu imagina, assim, que o Pilates pode trazer essa, Esse de certa, autoconhecimento. essa evolução, essa iluminação, assim, né? Porque são poucas as pessoas que É, trazem então, isso. para mim é muito difícil dizer até que ponto, porque para mim não tem limite, entende? Eu consigo Uhum, enxergar o método como uma filosofia. Então, eu consigo encaixar que deve haver esse autoconhecimento, essa autopercepção, não só do físico, como uma transformação que vem de dentro para fora. Então, existem limites que o uhum, mental impõe de que você não vai ser possível, você não vai conseguir fazer aquela aula, por exemplo, porque é muito difícil. Mas se você desconstrói isso e fazendo a aula você consegue se sentir capaz, você vai se transformando mentalmente. Você vai quebrando aqueles padrões que diziam que você não é capaz. Então eu uhum. consigo, pela minha experiência e pela experiência dos meus clientes, ver uma transformação muito maior quando eles conseguem entender que é corpo, mente e espírito do que só eu estou fazendo um exercício para melhorar a minha coluna ou eu estou fazendo um exercício físico. Quando eles encaram como um método que existe um conjunto de princípios e que você leva não só aquele aprendizado de 50 minutos ou 60 minutos, duas vezes por semana, três vezes e até cinco vezes, mas se você se detém aqueles minutos com a professora ou a aula e não leva ao seu dia a dia, você não tem o mesmo resultado daqueles alunos que conseguem encarar a vida como eles conseguem encarar o método. Então, os desafios do método, eles se fortalecem, eles ganham essa garra Hum. e eu particularmente consigo encarar a vida totalmente diferente depois que eu encaro o método Pilates, depois que ele entrou na minha vida. A minha personalidade, assim, eu tinha medo, eu era uma pessoa muito fechada, eu tinha vergonha, eu não me colocava em exposição em nenhum momento e eu fui me soltando. É como se aquelas amarras que eu tinha, o Uhum. método foi liberando, sabe? Foi me Ótimo. Que flexibilizando e me massa, que massa, fortalecendo ao mesmo tempo. Eu massa. consigo ver Acho isso. que pelo trabalho corpo, né? É. É Pelo trabalho através do corpo. corpo, isso. É, É através de estar ali se desafiando, se superando e se fortalecendo que eu sinto que outros ganhos chegam, sabe? Mas é através do corpo que é. se conquista esses benefícios, se perceber, se conhecer. Eu ia perguntar agora, e aí eu recebi uma pergunta aqui da Lu, já vou colocar, e da Letícia, né? Que nem todos estão abertos a isso. E a minha É. pergunta seria realmente sobre isso, né? Tu traz para o teu aluno esse benefício, essa explicação, ou é algo assim que É algo eles natural. natural, que eles É sentem? óbvio que você vê alguns alunos, eles têm a sensibilidade e comentam, e Uhum, comentam que eles estão conseguindo levar. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo simples de você tá lá tentando um movimento há um tempo e ele conseguiu fazer aquele movimento. uhum, Então, aquela pessoa se sente mais confiante, se sente mais sim. capaz. E aí depois ela relata que alguma situação na vida dela, ela conseguiu lidar com aquela mesma confiança que ela teve na aula. Então, a confiança que Massa. ele vai adquirindo durante esse autoconhecimento, dizer eu sou capaz, eu sou forte o suficiente, eu consigo realizar, ele vai trazer para os momentos na vida dele. Mas assim, não é algo que eu sento e explico, é Me algo que vai explica. natural durante a troca da aula, e do mostrar que ele é capaz e também mostrar as dificuldades e saber que aquelas dificuldades podem ser trabalhadas
para que ele possa superar. E aí ele vai criando essa percepção de si, não só do corpo, mas do que ele é capaz de fazer, né? Claro. Vai Mas enfrentando a é, vida de outra forma, né? às vezes eles não têm a percepção de que a vida é assim, mas eles conseguem perceber que algo ali está mudando. E é natural. Demora, eles não verbalizam, mas eles vão aos poucos percebendo que tem alguma coisa diferente ali. Ah, massa, massa. Mas não é algo que eu chego e falo sobre. É algo que durante o conhecimento do professor-aluno vai sendo conectado à troca. Uhum. Vai sendo É, falado, mas não falado, né? é, é. Vai, vai sendo É passado, mas através de não quando ele se verbalizado, eu acho, percebe. né? Não adianta eu chegar e passar uma hora na primeira aula e dizer, ó, Pilates é isso, 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 isso. Você vai perceber todos esses benefícios e mandar ele embora sem ele sentir. O que é que ele pode ter de benefício através do método? Ele tem que sentir. E aí ele só vai conseguir perceber se ele sentir. Não Claro, adianta eu falar. claro. É. Muito bom, muito massa. Qual foi a Muito outra massa. dúvida que tu falou? Não, era isso, eram essas. Aqui a Leti comentou sobre que nem todos estão abertos, né? Pelo menos é o que eu percebo com os meus alunos. Abertos no que ela diz, filosofia, integração, Sim, corpo, mente, sim, espírito. E a sim. da Lu vem no mesmo, no mesmo gancho. Qual o Eu comando verbal? Não tem como não verbalizar, é eu algo acho. específico. Na verdade, assim, eu gosto muito de trazer a autorresponsabilidade para o Uhum, aluno. De dizer assim, eu não gosto de dizer. Lógico que isso também é um trabalho do instrutor se conter em relação a. Eu percebi várias compensações naquele movimento. E aí uhum. não sou eu que devo chegar e corrigir, posicionar e nem falar o que é que eu preciso que aquele aluno faça. No fundo, eu gosto de dizer, se perceba, independente de qualquer coisa. Se perceba no mat, perceba como está o seu corpo, perceba como está a postura. Então, eu vou trazendo o parar e se E perceber, se e aí perceber. Uhum, aí ele vai se sentindo, ele vai se conectando com o presente, ele vai se conectando com o corpo. E o comando que eu dou é trazer essa autorresponsabilidade de como é que você está agora. E tem uma coisa muito interessante que eu costumo fazer antes da aula, eu peço para que eles parem, porque às vezes a mente está tão agitada e que se a gente não der o comando para que ele se perceba, ele vai ficar pensando no que ele estava fazendo, o que ele no que vai ele tem a fazer. fazer. Então, uma coisa que nesse assunto que Lu perguntou é estar presente. Aí eu peço para que eles se percebam no presente. Então, peço para que eles se percebam antes, no começo da aula, fazemos o trabalho, e no final da aula eu peço para que ele pare e se perceba. Se existe alguma transformação Ótimo. naquele corpo que a aula fez, o que é que ele sentiu, seja física, mental, emocional, e aí normalmente eles relatam que sentiram outro corpo, sentiram essa força que a gente sentiu, o impulso, eles conseguem perceber, mas de fato tem que estar consciente do que está fazendo, Tem que estar concentrado né? em si, né? É, E às vezes só o concentrar e olhar para si já é um trabalho. é difícil. É, que muitos deles não têm esse momento, né? Não tem Não essa tem percepção de. não só a percepção, mas muitas vezes eles não se permitem se perceber, porque ali ele pode encontrar algo que ele não está preparado para lidar, né? Então é isso que o Uhum. MET mostra, é o que Vanessa fala muito, que é como um espelho. Ali ele vai mostrar Sim, as suas falhas, mas ele também mostra que você é capaz, se você persistir, se você treinar, se você não desistir, né? Só que os alunos eles precisam ter essa percepção também do que é o Pilates, não só como exercício físico, mas como algo que vai uhum. trazer essa força de vida, né? Ótimo, super. Um Essa beijo para era. todo mundo que tá aí, viu, gente? Tem um monte de gente querida. Tem mesmo. É, Então, né, era esse o assunto inicial ainda da outra sim, vez, né, Lara, que a gente tinha comentado.
É, de linkar o Pilates com a vida, é, né? De trazer tudo isso e não só olhar para as dificuldades, não só olhar não, para os desafios e olhar para coisa boa, é, né? E acho que é nosso papel é. O de pulsar, passar isso para eles, né? a E de vida que o método te traz, né? e olhar para nós também, né? Não só quando a gente É, está dentro do estúdio ou dando uma sim, aula, mas sim, conseguir linkar e trazer esses benefícios para é, fora, né? Para tua vida, para teu é, relacionamento, para tua, é. sei lá, família, enfim, né? Eu vejo como assim, de fato, como algo que me faz retornar à vida. Então, eu pude experienciar isso nos momentos mais difíceis e também nos momentos mais felizes. É algo que eu consigo me conectar e consegue, como a gente falou no início, me coloca para cima e eu sinto pulsar. Uhum. Através do trabalho do meu corpo, eu sinto pulsar da vida. Então, é muito, eu acho muito Massa. interessante esse olhar que a gente pode, através de um método, sentir o pulsar da vida, né? Então, que se a gente perceber isso, que a gente passe para as pessoas que elas consigam também sentir, né? O que é a vida Massa. pulsando. E quando a gente termina uma aula de meta, a gente sente essa vida, Uhum. sente essa transformação, né? Acho que qualquer, né? Não só o método, Sim, mas sim, enfim, qualquer aula, né, que a gente faça e tu ter um guia, né, um é, professor que te passe também, né, é, tudo isso é, faz muita diferença, né? Um total. professor que te deixe fluir também, né, e que te exija, mas não te cobre, É, né? Porque é. às Que não vezes a traga gente o peso, né? Que traga o exato, desafio, mas exato, que exato, também exato. Isso acolha. mesmo, exato, exatamente. Tô Porque aqui isso para faz, você, faz toda a mas diferença. É, é. massa. E deixa eu ver o que que temos aqui. Vou assistir depois, pode assistir. Sinto uma leveza. Isso aí. Aqui temos o relato da Regina que recuperou as suas forças, os músculos. Não tenho limites para que não tenho limites, quero sempre me superar. Minha professora gosta muito de dar aulas para mim porque eu nunca desisto, quero sempre aprender um exercício novo. Exatamente. É. Eu passei por uma cirurgia de quadril há uns 5 anos, Ah, 5 anos já. E isso foi eu acho que foi no balé não, foi no balé que eu me lesionei, mas eu não uhum. sabia. Então eu descobri quando eu estava no Pilates, na época eu achava que eu estava na minha melhor fase e fiquei muito assim debilitada emocionalmente porque eu não sabia como Imagino. eu ia voltar, né? E aí eu fui para um médico muito bem conceituado na área, tudo, organizei tudo, me operei em São Paulo. Assim que eu saí da cirurgia, ele olhou para mim e falou: "Eu acho que você vai conseguir voltar à sua prática do Pilates". Só que ele não tinha me dito isso, eu acho. Eu tinha certeza que eu ia voltar. Então, Uhum. essa trajetória do pós-operatório até hoje é o que eu sinto de maior evolução, porque realmente foi uma transformação em mim. É uma transformação, sentir quem eu sou hoje, depois do que eu passei, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Não foi uma cirurgia grande, foi uma cirurgia pequena, mas assim, eu sentia muitas dores antes da cirurgia e depois da cirurgia, e olhar para o que eu consigo fazer hoje é o que eu gostaria que os meus alunos, por exemplo, sentissem. É isso, é ir um passo de cada vez, sem desistir, sempre respeitando o corpo, é bem importante isso. Uhum. Respeitar, né, a maneira que o corpo se expressa, mas também ir nesse fortalecimento e nesse desafio que nós vamos conseguindo sentir esse retorno do corpo mesmo. Então, E aí, eu, quanto tempo que tu ficou parada? eu fiquei parada, assim, um mês, eu não pratiquei o método, fui voltando aos pouquinhos, mas assim, eu não praticava como eu pratico hoje. Hoje eu tenho uma prática muito mais consistente e Uhum. persistente, sabe? Então, talvez se eu Uhum. tivesse esse olhar
na época, e não era o olhar, era a força emocional, porque eu fiquei debilitada Sim, com o que poderia acontecer, e aí, quando o emocional está afetado, você tem várias amarras. Por isso que eu digo que não é sim, só você tá ali numa aula para trabalhar o seu corpo, vamos tentar também tirar essas limitações para que o corpo possa ter os resultados que ele tem a claro, capacidade. claro. Então, hoje eu consigo. Tem movimentos que eu me adapto, tem muitos movimentos que eu me adapto para não me machucar. Né? Então, foi uma nova Hum, descoberta do meu corpo entendi, entendi. Foi depois disso. outro retorno, então. Outro, é. Teve o primeiro retorno, E o eu consegui primeiro Return to lidar Life com. e o segundo. Mas É eu massa, eu, agradeço. eu gosto muito Desculpa. de conhecer o Return to Life das pessoas, sabe? Porque cada uma tem a sua história e É, que impulsiona ainda, né? Estimula, inspira. Muito é. massa. Esse olhar, por exemplo, da cirurgia só me trouxe a sensibilidade para a dor do outro. Então, eu Ah, consegui ter massa. outro olhar depois com os meus clientes que tinham dor, Aham, sabe? Porque sim, eu me identificava, não porque eu sentia, mas porque eu já tinha sentido e sabia que ele ia conseguir superar aquela dor. Mas também claro. que exigia todo um trabalho. E aí me trouxe esse benefício. Não é algo que eu carrego como um peso de ter feito a cirurgia, mas algo que me Entendi. trouxe muito aprendizado. Claro. Porque a gente precisa ter essa compreensão da dor do outro, né? Que a dor pode ser física ou pode ser É, emocional, né? E pode é, ser física e emocional, né? O emocional e física, é, né? Uma interfere na outra. totalmente, totalmente. Que massa. E aí foi praticando, Lara, que tu teve Foi. essa. Não foi praticando o método, eu tinha, no meu quadril direito, ele tinha um acetábulo maior do que o que deveria ser. Então ele Uhum, era, quando eu fazia uma hiperflexão de quadril, que no balé a gente faz muito, eu gerava impacto. uhum, Então eu não sabia e depois que eu já estava no Pilates, mas eu sempre voltava uma vez ou outra para fazer uma aula de balé. Então se hoje eu uhum. for fazer uma aula de balé, eu sinto porque é na Ah, hiperflexão do entendi, quadril, é na sustentação, por entendi, exemplo, movimentos como teaser, sabe, entendi. que tem essa sustentação. No ar, eu sinto dor. Então, no balé tem muito isso. Tem muita Uhum, isometria, tem muita hiperflexão. Então, aí eu descobri que foi uma vida toda de prática sem saber que eu tinha essa alteração. E aí eu gerei um impacto, fiz a cirurgia que eu me lesionei de novo, provavelmente, porque eu voltei para o balé, fiz algumas aulas e não sei, eu acho que tinha que acontecer o que aconteceu. E hoje eu tô bem, sem dor, não tenho dor, a não ser que eu faça algo que me machuque, que me sobrecarregue, mas vindo aqui pro Porto que anda muito, tem muita ladeira, eu tô uhum. super bem, sabe? Que Assim, ótimo. é um se descobrir, descobrir quais são os pontos que você tem que trabalhar e saber lidar com isso, né? E esse é um ponto de evolução, né? É, Um ponto de autoconhecimento, né? De conhecer quais são os teus limites e até é, onde tu pode ir para não se machucar, seja também exato. física ou mentalmente, É, né? Eu algo parecido sobre isso, mas trazendo para o Pilates mesmo, né? Antes da minha transição toda, que eu fazia movimentos que eu achava bonito, mas completamente inconsciente do que eu estava fazendo, né? uhum, Chegando ao ponto de sim me lesionar, né? Não tive hérnia ou protusões, mas já estava sentindo dor. E às vezes, conforme a extensão que eu faço, eu sinto dor na lombar. uhum. E aí você tem que Então, se adaptar, e isso não é negativo, é o seu corpo, exato. né? A sua pode ser que mude, mas assim, não é algo para sempre. Mas, por exemplo, o meu quadril, eu nunca vou fazer este movimento. Não, não é. Mas no momento, como é que eu estou? Eu devo fazer, eu posso fazer. E como é que eu posso fazer, por exemplo, o meu teaser? Mantendo a essência Uhum, do movimento, mas sem me machucar e trabalhando paralelamente a isso uma construção para que eu chegue lá ou mais perto disso, né? claro. Mas não forçar
para conseguir se o meu corpo no momento não pode fazer. Por Que alguma boa razão. essa percepção, assim, né? Porque às vezes É, mentalmente a é. gente já pensa, ah, não posso fazer, não vou fazer, vai doer, vou machucar. Já É. entra todo Não num faço isso, né? looping, né? Exato, exatamente. É. E agora voltando um pouco, Lara, lá no início, foi com a tua prática de Pilates que tu começou a se dar conta dessa tua visão diferente da Foi, vida? foi. Foi assim, eu costumo dizer que, eu não sei se é para todo mundo, mas para muitas pessoas que eu conheço, o Pilates não chega e mantém a vida de uma forma linear. Ele Uhum, chacoalha como se tivesse uma garrafa de água fechada, chacoalha para depois te elevar e te colocar num uhum. plano ainda melhor. Então, o Pilates chegou no momento da minha vida que eu estava numa ele me pegou na época que eu estava numa transformação. E aí ele me levou para uma consciência de mim totalmente diferente, sabe? Em tudo, não só física, mas mental e emocional. Isso não foi de uma hora para Bacana. outra, Aham. foi aos pouquinhos. E olhando para trás, eu consigo ver isso, o quanto eu mudei com o Pilates na minha vida. Uhum. Entende? Me Que fortaleci bacana. emocionalmente. Fisicamente. Então, eu considero que ele é exatamente essa força que vem de dentro para fora, reflete no meu corpo, mas que começou lá dentro, sabe? Sim. Uhum. Tava lendo Sim, aqui, foi um propósito para sua vida, diz a Nai. Tudo é um processo, né? é um processo. Exatamente. Para mim, eu trago o Pilates como, não sei se eu posso dizer, se eu ouso dizer que é uma ferramenta ou um caminho, algo que foi meio inconsciente, né? Mas foi num momento da minha vida que, né, eu fiz uma transição, que eu estava perdida, que eu não sabia, e de repente, enfim, boom, sabe? Sim, Sabe quando tu tá num lugar e tu salta, tu se dá um gap no encontra. negócio e tu tá É, lá na frente, tu olha e diz, poxa, é, como? Sabe? Claro é, que tem, né? A gente também se assemelha do ponto de fazer meditações, né? Tudo isso a gente também já vem trabalhando a é, mente de um outro formato, é, né? Mas eu acredito muito que corpo, mente, né? De começar de corpo para atingir a mente, o é, Pilates vem como sendo é, essencial, assim. é. Eu sinto isso. Talvez o pessoal até ache meio esquisito, vamos ver. É, é. Eu sempre achei que achavam isso de mim, né? Mas eu continuo falando e expressando o que eu acredito, porque eu acredito exatamente como uma missão. Uhum, E eu vejo o que a gente falou no início da live, que às vezes a gente não tá com vontade de fazer, ou não tá com energia, porque acontece uhum. isso. Sim, E o match normal, é algo que normal. traz a força. Então, é o corpo ali sendo trabalhado que vai trazer o bem-estar mental e que vai Uhum. trazer a força para você seguir, né? Então, para mim é essencial, por exemplo, fazer de manhã a prática, porque Eu ia é, comentar isso agora. Eu vou olhar os stories, tá lá ela 6 da manhã, cara. mas eu tô me 6 da manhã, desafiando. o café já tá pronto às 6 e já tá ela em cima do mat lá com o pezinho pronto. Eu penso, gente, 6 da manhã. Mas eu tô me desafiando a acordar mais cedo, porque desde que a gente veio morar aqui, o horário aqui é diferente. Então, em Sim, Recife, onde a gente morava, amanhecia 5 horas da manhã, já com sol. E é sim, muito verdade. difícil acordar no escuro. Tu acorda no escuro. Acordo no É escuro. muito difícil. Então, eu tenho me desafiado. É muito difícil para mim. Aí eu tenho colocado meu despertador para as 5 da manhã. Para que às Uhum. 6 eu já esteja no ar, sabe? Mas não é fácil. É um desafio também. É, então já começa. Aí tem a E minha aí, rotina matinal. Se eu começar o dia e for fazer uma coisa que eu não programei e o meu corpo não for cuidado, eu passo o dia diferente. se tem algum dia que não dá ou que a preguiça te vence, assim, como é que fica? Eu não fico bem quando isso acontece. É,
Eu não fico bem. É como se assim, eu tenho hipotiroidismo e todos Uhum. os dias eu tenho que tomar um remédio. Hoje eu tô bem sistemática, eu tomo todos os dias, mas eu muitas vezes durante a minha vida esquecia. E quando eu esquecia, eu passava o dia totalmente diferente, sem energia, com sono. Parecia que eu estava sonhando, sabe? E Uhum. quando eu não faço a minha prática, que não, hoje eu não digo só o Pilates, mas uma série de, de rotininhas, assim, de parar, de refletir, de meditar, de escrever. Hoje eu estou conseguindo fazer isso. Por muito tempo eu não conseguia, porque eu acordava, treinava e ia dar aula, por exemplo, mas no momento estou conseguindo fazer isso desde que eu vim para Portugal. Mas eu não fico bem se eu não fizer a minha prática. Acontece, eu não consigo praticar todos os dias, mas é o meu objetivo, tá ali na minha Uhum. rotina. Mas se tiver algo que me impeça, eu tento respeitar. Ok, eu não consegui por isso, por este motivo. Eu tento também acolher o que foi que aconteceu, mas não deixar que isso vire rotina e Uhum. ficar arranjando desculpas de tá bom, não fiz hoje, daqui a amanhã eu também não vou fazer. Então eu tento manter a rotina. Não fico tão bem se eu não fizer, mas também tento acolher e me respeitar, né? É, porque às vezes, né, a gente É, se pega os acontece. chicotinhos e, É, né? é. Então Não acolher e treinei hoje, não aceitar. acredito. É. É, Eu separei esse tempo para treinar e deu errado, mas aí eu paro, calma. Consigo treinar em outro momento? Consigo. Não consigo, então, o que é que eu posso fazer agora? Me maltratar não vai me levar para frente. O que vai me levar para frente é ver se eu fiz alguma coisa que pode ser diferente. Então, sei lá, acordar um pouquinho mais cedo porque não deu tempo, ou dormir um pouquinho mais cedo, né? uhum. Tentar encaixar aí, ver o que é que não deu certo, mas não se maltratar. Não é o caminho que vai levar a gente para frente, pelo contrário. É bom ter Mas esse isso tudo entendimento, né? mas não é, já foi totalmente diferente, né? A gente passa por fase, até que a gente Uhum. compreenda algumas questões. Mas também já me fiz muito mal, porque eu não tinha treinado, porque eu não estava conseguindo treinar. Existia alguma coisa que não estava me permitindo. Aí a gente vai se conhecendo, se percebendo e vai conseguindo contornar, Exatamente. Vai vendo né? como funciona, né? E o que É, que, de que forma que responde é, melhor, né? é. Massa, que bom. E eu queria perguntar um pouquinho sobre passar tudo isso que vocês. Eu falo vocês, né? Porque eu também Sim, conheço a Van e sei que vocês são tanto parecidas nesse processo. é. Dos filhotes de vocês, né? Como que é passar esse conhecimento para eles? Ó, Bubi, eu acredito muito que é natural, porque assim, como eu te falei, que a gente não senta É com o exemplo, né? cliente, Também. a gente não senta com o cliente para explicar, com o aluno para explicar sobre a filosofia. Minha mãe Que falando amor. aí. Sim. Eu pedi para ela entrar. Ô, mãe, te amo. Então, eles veem o que a gente faz, sabe? E assim, eles estão surpreendendo a cada dia. A gente chega, tá um aqui no Met treinando, filmando e faz o vídeo Sim. sozinho. E a outra chega e olha para o livro. A gente ensina, mas eles estão nessa de autorresponsabilidade também com o momento que eles estão vivendo na Ótimo. educação Que escolar. Então, massa. do mesmo Aham. jeito que eles sentam, abrem o computador, abrem o livro para estudar, tem a hora do Pilates, eles sentam, deitam no mat com os desenhinhos que a gente fez, sentou com eles, ensinou. Ok, ele já tá bem, pronto. Aí a gente senta e vai corrigindo algumas coisas e vai ensinando outras. Então eles estão se achando, sabe? É um mostrar que eles são capazes. É Então um eles deitam. empoderamento deles, né? Também. Que eu É, acho que isso o Pilates também te traz, é, né? exato. Alto poder, né? É. Então eles estão assim, a gente não fica, você tem que fazer pilates, você tem que fazer isso, é natural hoje para eles. Uhum. Está dentro da Entendi. rotininha deles. A gente colocou na rotina, porque tem essa rotina agora com a quarentena, eles estão fazendo toda uma rotina de estudo, né?
E aí eles chegam e fazem tudo que eles têm que fazer. Não é algo que, ó, tá na hora de fazer o Pilates, já fizeram, vamos fazer aula. Eles têm o treino deles. Mesmo que em outros momentos a gente dê as aulas, sabe? Mas tem o autotreino. Isso é muito lindo de ver, porque é o que a gente quer. É o que a gente acredita. Então, ver que eles estão Exatamente. expressando isso é muito lindo. Não tem É recompensa melhor. super, super. É. Não é aquela imposição assim, então, tipo, ah, agora é tema de casa. Não, Se não. você não vai Na verdade, tá comer dentro. chocolate, se não é Não. tema de casa. Na verdade, tá dentro da rotina. Então, não tem assim, ah, não quero fazer aula de dança. Não quero fazer aula de Pilates. Eles fazem, porque é a rotina da escola em casa. Então, o Pilates não tinha antes na escola aqui, mas tem em casa. Então, é algo novo Uhum, também que eles estão introduzindo na rotina. Eles faziam com a gente, mas não dentro do horário da escola, né? sim. Aí Então, eles assim, ficam o dia inteiro não sei qual que é o horário da eles escola, mas estão enfim. eles estão aqui no homeschool, estão de 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, eles estão estudando. Todos os dias, de segunda a sexta. É. E aí a autorresponsabilidade deles foi assim um despertar. Muito aprendizado para eles, muito crescimento. Não acredito. Ela tá lá na sala na aula de teatro. Ah, Tinha entendi. que aprender a chorar em sua aula de teatro, entendeu? Então, eles mergulham nas aulas que eles estão Que tendo massa, com. que massa, que massa. Porque já dá para ver, né? Isso deve ser muito incrível, deve ser muito lindo, né? Tá A sendo gente, muito. porque é uma descoberta, né? De vocês com eles e ver Eles. o ensino, né? Essa passagem de vocês para eles também deve ser muito incrível, Isso né? em tudo, a gente vê, às vezes eles estão brincando. Eu não tenho nem noção da hora, tá, Bubi? Se tu Agora quiser é me apressar. 15. Ah, Não, tá bem de boa, tá bem tá. tranquilo. A gente escuta eles brincando. Então, a brincadeira do momento, eles têm a escola na televisão. Então, eu não sei se tu viu um vídeo que a gente postou, que eram eles dois representando as professoras da escola virtual. Não vi, não vi. Tanto Vanessa postou quanto eu. Então, eles Ah, não imitam vi, a perdi. forma de falar tudo. Então, antes de ontem, tu tava na brincadeira deles. Bubi, Bubi, e a gente ouvindo. Porque eles escutam a gente falando sobre Bubi. Então, quando a gente ouviu, estavam os dois. Nome com B, Bubi. Ai, Entendeu? Então, capá! como eles estão dentro da Que nossa rotina, bonitinho! eles falam sobre todo mundo que eles escutam, eles fazem Sim, as coisas. Então, eles estão se achando. Então, eles dão uma opinião, chegam aqui, aí falam da live, sabe? Porque tá todo mundo dentro do mesmo contexto. A sim, gente tá claro. 60 dias em quarentena, né? Bah, É. Mas muito aprendizado, principalmente com eles. A gente fica é, impressionada, assim. é. Quando a Eu gente acho olha, que não tem escola que daria o que eles estão aprendendo agora. era uma personagem da brincadeira. Eu? Sim, Ah, o teu nome, quando eu falei que eles falam o teu nome, porque eles escutam o que a gente fala, eles colocam os nomes de vocês nas brincadeiras deles, entende? entendi, Mas entendi. eles não Agora eu te entendi. conhecem pessoalmente. Sim, sim, claro. Então eles entraram no nosso mundinho também. Nem a gente se conhece, né? Imagina que ia Pois é, conhecer. mas isso daí nem parece, né? É, nem parece. É. Verdade. E acho que isso é outra coisa que transparece, assim, né, para as redes sociais. A gente tem uma afinidade, né, É. sei lá, com almas, com conexões e que chegam, né, eu acredito muito no semelhante e que o semelhante atrai o semelhante de, sabe-se lá, de qualquer que forma. É energia, né? De alguma É, forma. É inacreditável exatamente. mesmo, porque tu não conhecia a Vanessa e vocês já se conectaram e depois a gente se conectou. Exato. Nem Exatamente. parece. Então, por isso tudo que não haveria outra pessoa melhor para falar sobre tudo isso, né? Não. Porque
Como eu falei antes, são poucas as pessoas que trazem, É, né, esse lado do autoconhecimento com o Pilates, né? E eu sim, acho que é incrível o quanto a gente se conhece, o quanto a gente evolui é. Eu praticando e acredito nisso, estudando é. e treinando e passando a verdade para frente, É, e é algo sem fim, é. É né? um trabalho que é através do corpo, mas que faz a alma pulsar, né? Exatamente. Exatamente. E faz a gente feliz É, num nível que não tem nem como explicar, né? é inexplicável. E, e é isso, né? É. A gente tá aqui Sigamos, né? a gente tá aqui tentando passar isso que a gente sente para vocês, né? Espero que antes eu falei até parece esquisito, né? A gente falar sobre isso. A Lu disse nada é esquisito. Então a Lu tá no nosso time, né, Lu? É, com certeza, eu já sabia disso, porque na verdade Pilates é a transformação, né? A gente se transforma e ajuda as pessoas a se transformarem. Então, Uhum, na verdade, eu hoje digo que Pilates é revolução, porque eu encaro assim, que uhum. Pilates me revoluciona sempre e é capaz de revolucionar a vida das pessoas. Acredito. Acredito e vivo também. É, A persona transformada somos nós. é. A gente só pode Que transformar massa. alguém se a gente passar por alguma transformação, né? Exatamente. Eu não tenho como falar algo para o outro ou exigir do Se outro eu se eu não não passei vivo. por. Exatamente. É isso. Querida, foi ótimo. Foi maravilhoso. Obrigada por esse momento. Já foi. Nós temos ainda uns 12 minutinhos, né? E quero abrir para o pessoal, se quiserem comentar alguma coisa, Sim. perguntar. E saber de Fiquem à vontade, vocês, gente. saber de ti, de vocês, quais são os planos pós-quarentena, se vocês têm alguma previsão, né? Eu deixo esse tempo assim para o convidado falar sobre, né? Então, a nossa vida aqui em Portugal é bem diferente da vida que a gente tinha no Brasil, né? Então, a gente já Uhum, trabalha no online há um tempo já. E assim, a gente está em quarentena ainda, apesar de algumas coisas estarem reabrindo aqui em uhum, Portugal. uhum. Mas a gente continua em isolamento, as crianças só voltam para a escola em setembro, então a gente continua aqui com a nossa jornada, cuidando e transformando as pessoas no online, né? Uhum. Então vamos vivendo um dia de cada vez, porque não É. não temos assim a, a pressa de sair, porque o nosso trabalho hoje é online. Mas também estamos com as crianças que só voltam em setembro. Então estamos aqui nesse casulinho, né? Mas Uhum. trabalhando a todo momento e tu sabe disso, né? Abriu-se uma janela, uma porta, uma sacada, eu acho, É, para esse lado do online, né? Embora eu também já estava muito no online, é, mas dando aula de fato e treinamentos online eu não estava dando, né? sim, Mas está sendo uma oportunidade incrível e aprendi sim. muito com Vanessa É. naqueles Porque ela tá há primeiros muito tempo já, né? Então, naqueles primeiros momentos de foi. naquelas primeiras semanas que a gente não sabia se corria para lá, se corria para cá, se batia a cabeça na parede, o que que fazia, sabe? Sim, E agora, graças a Deus, já tá tudo mais calmo. mais calmo. Mas com certeza vai ser mais um produto nosso, né? Sim, sim. De, Eu nem que consigo vai acompanhar aqui os perpetuar. comentários, viu, gente? Desculpa. Eu tô acompanhando um pouco, agora que eu já tô mais na live, eu já tô conseguindo Ter o escutar olho e nos dois lugares, né? porque no início prestava atenção e daí eu ficava assim, lendo, No daí olhando para comentário. é,
Estão perguntando aqui como que faz para participar das teus aulões, das tuas aulas. No meu Instagram, lá na bio, tem o link do Telegram. Então pode entrar lá que no Telegram tem um pessoal que já fez a aula e aí eu vou dar as informações. Então vai lá que eu deixei hoje à tarde o link disponível. Obrigada, Luciana. Ótimo. Foi uma delícia o aulão de sábado. E eu vi, não consegui participar. Que esses aulões eu já fazia no Pilates One físico. Então Ah, eu tinha, e bacana. normalmente eram os alunos do curso ou ex-instrutor, ex-alunos do curso, então tinha assim 20, 30 pessoas fazendo aula sempre. E aí a Que gente deu uma massa. retomada aí por um tempinho, não é nada fixo, como não eram os alunos, eu sempre abria uma temporada e depois encerrava. Eu abri novamente, aproveitando que domingo é meu aniversário, então eu me inspirei que é maio e Ah, abri o sábado super. de maio. Massa. Então, quem Novo quiser pode ir ciclo. lá. Última Que ótimo. semana com a idade, então muitas reflexões, Uhum. né? Sempre a virada do ano é um Uma negócio. revolução. Que massa. E aí essas aulas são via Zoom? Via o quê? Zoom, Zoom. Zoom. Uhum. Eu mando o link para os interessados e aí as pessoas entram lá. E foi uma delícia. E eu fiz junto. Eu iniciei a aula super encasacada, no final estava já de macacão e toda suada e todo mundo sentia. Eu tinha gente fazendo ao ar livre porque tinha possibilidade. Uhum. Foi massa demais. Que legal. Que ótimo. Foi uma delícia. Então tá, meu bem. Muito obrigada mais uma Obrigada. vez Obrigada a tu. por essa horinha, por esse compartilhar de conhecimento e autoconhecimento. Espero que tenha brilhado os interiores das pessoas que ficaram aqui com a gente, Que alguma porque mensagem tenha sido passada, né? quem tinha que ficar ficou, que eu Sim. acredito nisso também, É. que alguma mensagem deu Eu plim, também. Sim. né? Deu aquele. O Fez despertar. pensar. Fez É. pensar. Que às vezes tá na jornada, tá na transformação e não tá nem se dando conta. Não tá atento. É. Que bom. Eu espero também. Muito obrigada. Eu amei. Tava super em Foi casa aqui muito bom. contigo. Super! E eu também. Eu também, Sim. sempre. Sim. Obrigada aí a todo mundo que esteve presente, viu? Foi uma delícia. Obrigada, Agradeço Bubi. também. Fiquem Um com beijo. Deus e se Você também. cuidem Você e também. seguimos na nossa transformação e revolução. Seguimos, seguimos. Um beijo. Um beijão. Tchau. Fiquei aqui, olha que legal. Tchau, gente. Obrigada.